eu vou convidar vocês agora, acho que para chegar mais perto, porque a gente vai bater um papo aqui com duas pessoas super legais, que eu fiquei muito feliz quando eles toparam o desafio de vir aqui conversar com a gente. Principalmente porque a gente percebe muito um desafio, aí a gente falou em alguns dos painéis, o desafio dos homens de se cuidar. E eu achei muito bacana a gente conseguir trazer duas pessoas aqui para falar com vocês. Eu queria chamar Romero Rodrigues e Manuel Lemos, eles são sócios da Redpoint, para a gente compor esse painel aqui, para a gente bater um papo agora sobre terapia. Vamos. Eu posso sentar no meio aqui, aí vocês ficam no meio. Toma, né? Eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem. Eu acho que a maioria das pessoas conhece vocês, mas para quem não conhece, eu queria que vocês falassem um pouquinho de história. Quem vocês são, o que vocês já fizeram de bom na vida aí. Não vale fazer bullying, porque quando eu convidei, eles estavam assim, eu faço terapia para aguentar você. E o outro, eu faço terapia para aguentar você. Então, não está permitido bullying aqui. Era verdade? Então, tá bom. Bom, eu sou o Romero Rodrigues, eu comecei minha carreira empreendendo. O primeiro negócio que durou um pouquinho mais foi o Buscapé. Eu comecei com 20 anos de idade, em 98. Foi uma startup numa época que o mercado ainda era muito pequeno, o digital ainda não existia. O nosso número de usuários de internet no ano que a gente começou a empresa era 100 mil usuários no Brasil. Passamos por várias fases de investimento, vendemos a companhia em 2009. Fiquei na companhia que eu fundei por mais 5 anos, trabalhando como executivo. E depois eu me juntei ao Manuel, ao Anderson, ao time da Redpoint para investir em outras startups. Então, encontrar outros buscapés, por assim dizer. Meu background é engenharia, eu larguei a faculdade e depois voltei. Larguei a faculdade por causa do Buscapé, depois voltei e terminei rapidinho. Bom, meu nome é Manuel, tem história até parecida com a do Romero, engenheiro também, nerd da gema, assim, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou daqueles nerdão, assim, com orgulho. E aí fiz engenharia da computação, acabei começando a empreender também, fundei minha primeira empresa em 98, quebrei em 2000, então foi uma experiência que já nasceu assim, tomando aquele tapa na cara do mercado, e aí depois acabei fundando uma outra empresa que foi comprada pelo mesmo cara que comprou a empresa do Romero um ano depois, que é o Anderson, que é nosso terceiro sócio lá da Redpoint, e foi daí que a gente se conheceu também, e a história é muito parecida. Chegou um momento que eu falei, qual que é o próximo passo aqui? Fiquei um tempo, eu vi o pessoal falando da Abril, eu vendi essa empresa na época para a Abril e para a Naspers, fiquei 6 anos tocando as operações digitais lá da Abril, e saí em 2014 para virar sócio aqui da Redpoint. E a gente está junto aí desde então. Desde 2008, fazendo bagunça e 100% junto aí desde 2014. Legal. Meninos, eu acho que tem uma coisa que eu costumo dizer, e às vezes as pessoas me olham com uma cara de ET, assim, que eu tenho uma frase muito pessoal que eu falo que as pessoas mais brilhantes que eu conheço são terapeutizadas. A gente falou muito hoje aqui de saúde mental e que muitas vezes a gente procura a terapia por um adoecimento. Eu mesmo, o primeiro passo para a terapia foi por conta de um quadro de depressão, e eu sei que a história de vocês é um pouquinho diferente. Vocês foram procurar por conta de momentos de vida e para se desenvolver, autoconhecimento. E eu queria que vocês começassem falando por que vocês começaram a fazer terapia. Eu sei que cada um tem aí um bom tempo aqui, quase 20 anos, aqui mais de 10 anos. Que diabo vocês foram fazer lá no consultório do psicólogo a primeira vez? Eu posso começar a história. Uma história engraçada. Eu tinha acabado de me formar, eu mudei para a Califórnia, fiquei lá um tempo, voltei, estava fazendo mestrado e comecei a trabalhar ao mesmo tempo. E aí entrou num momento assim de crescimento de carreira muito rápido, bem no começo, muita coisa acontecendo. Eu estava meio com 3 casas, morava em Campinas, onde eu estava fazendo o mestrado, tinha um pouco de projeto em São Paulo, um pouco em Brasília, estava meio com um flat em São Paulo, um apartamento em Brasília, um apartamento lá em Campinas. E num dia das mães eu fui almoçar com a mãe de uma amiga minha. E no meio do almoço, assim, ela muito sábia, assim, ela falou: Manuel, será que não está na hora de procurar um psicólogo, um terapeuta? Eu falei, por quê, né? Eu falei, não tem problema nenhum, né? Você já vem com aquela, né? Já na defensiva. Ela, então, hoje é domingo, você já falou que é quarta e que é sexta-feira. A gente está em Campinas e você já falou que está em Brasília e está em São Paulo. Eu falei, acho que talvez é a hora de
de falar com alguém. Aí ela me indicou na época, eu falei, não, mas já me arruma logo um psiquiatra aí, porque é pra conversa séria aqui. Já que é pra ir, né? Já Quero que é pra poder ir, já ter vamos, diversão. né? E aí eu fui, fiz as primeiras sessões ali, não sabia o que era, tinha preconceito sim, na minha casa ninguém, acho que nunca fez. Hoje sim, minhas irmãs sim, mas originalmente não. E eu fui lá para abrir um pouco, entender o que era, como é que ia funcionar. E aí foi um processo legal, assim, acho que aí a gente pode contar mais como é que começou. Legal. Olha, eu fui por 3 motivos diferentes em 3 momentos diferentes de vida. Primeira vez, 2006, 2007, motivo de relacionamento pessoal. Namoro e tudo mais. A gente pode falar disso no final, que não é uma parte mais... Talvez seja mais engraçada, mas eu acho que não é o propósito aqui. A segunda vez foi... eu fui para o Divã com a minha empresa, com o Buscapé, de certa forma. E eu acho que traz talvez um pouco mais de contexto para o que a gente veio discutir aqui. Eu comecei o Buscapé super jovem, nunca tinha sido chefe, nunca tinha sido funcionário. E mais do que isso, né, o Buscapé, ele tinha tudo para dar errado o tempo todo. Né? Era uma startup pequena, eram garotos de faculdade, que tinham largado a faculdade. Então, tinha muito descrédito em relação àquilo. A gente conseguiu levantar uma rodada de investimento, foi um dos menores cheques naquela época. Foi um cheque de 3 milhões de dólares, que hoje até é um cheque bom, mas naquela época, de 2000, tiveram uns cheques ridiculamente altos. Todas quebraram, a gente levantou por último, quase não levantou. Então, a gente aprendeu a ser muito resiliente. A gente percebeu também que aquele cheque que a gente ia levantar ia ser o último para o resto da vida. Porque nem os nossos investidores acreditavam mais que a internet ia continuar existindo. De tão ruim que foram aqueles anos de 2001, 2002, 2003, 2004. Então, eu tinha uma mistura de paranoia para a empresa sobreviver, resiliência, e aquilo era o meu bebê. Então, o meu trato com as pessoas, como um gestor de gente, nos primeiros 7, 8, 9 anos da minha carreira, principalmente nos primeiros 7, era muito ruim. Porque eu não podia colocar o Buscapé em risco. Então, se você estivesse fazendo alguma coisa que eu tinha pedido e não estava legal, eu falava, não, dá aqui, tira aqui, eu resolvo. Vai para lá, eu resolvo. Então, eu perdi a chance de mentorar, de dar coach, de ensinar, de fazer as pessoas crescerem. E, paralelo a isso, e isso funciona bem quando a cultura... essa cultura até funciona, mas quando a empresa é pequena. À medida que a empresa vai crescendo e a gente, no mesmo prédio, começou a ocupar diferentes espaços, a gente começou a ter 2 problemas. Era difícil as pessoas entenderem que essa minha atitude ela vinha de paixão, de uma paixão intensa. Porque quando você está um pouco mais longe, você não percebe a paixão, você só percebe o tapão. Né? E, ao separar a empresa, a gente também não criou nenhum mecanismo de gestão para transmitir cultura, valores, essência, propósito. E aí o Buscapé ocupava 9 espaços num prédio, e eram 9 feudozinhos, assim. E eu virei e falei assim, caramba, o Buscapé não tem cultura corporativa. É mentira, ele tinha, a gente só não estava mais conseguindo transmitir através do drywall e dos andares. E na hora que eu fui buscar ajuda para o Buscapé, eu percebi que eu também precisava de ajuda para isso. Eu fiz a psicoterapia por um tempo para entender justamente como é que eu tinha que mudar e como é que eu tinha que me transformar de uma pessoa que era ruim para todo mundo, né? Eu tirava o poder das pessoas e eu ficava super overloaded. A gente não tinha o termo burnout na época, mas super burned. E consegui tentar tirar o melhor das pessoas e mudar um pouco como eu agia como gestor. Então, foi muito eu diria que para autoconhecimento, para mudar isso. A terceira vez, depois, obviamente, a gente fez um processo longo no Buscapé, transformamos marca, cultura, mudamos de escritório e tudo mais, a gente fala disso, se for o caso. E aí, depois de um tempo, mais de uns 2 anos para cá, eu voltei a fazer, e aí muito com o propósito de me ajudar no dia a dia. Não só pessoalmente, profissionalmente, hoje é uma coisa só, para mim, é muito claro. A gente tem um trabalho que é um trabalho muito difícil, então a gente pega um dinheiro que não é nosso, escreve um cheque grande para uma empresa que, na prática, se você chamar um economista, se você chamar um contador, se você chamar... Acho que pessoas de qualquer outra profissão que não a nossa, elas vão falar, mas não tem nada ali, o que você está vendo? E você investe em 20, 30 empresas, sabendo que pelo menos 1/3 vai morrer. E você não tem a menor ideia de quais são. Senão, obviamente, você não investiria nelas. Então, você precisa tomar decisões rápidas
importantes e você não tomar decisão é tomar decisão. Sim. Então, é um ambiente de extrema pressão. Então, quer dizer, qualquer estresse, qualquer ansiedade, qualquer depressão pode influenciar drasticamente o retorno. E são retornos que ou vão ser muito altos ou muito baixos. O nosso negócio não é CDI. O nosso negócio ou é porrada e vai dar 10 vezes o seu dinheiro, ou você vai perder todo o dinheiro. Então, é fundamental, eu acho, estar bem equilibrado para fazer isso. Acho que tem uma história legal assim que eu fiz por 3 momentos também. Né? Eu comecei nessa época que foi meio uma... Estava começando a carreira, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu não via que eu estava ficando daquele jeito, então dormia muito pouco, dormia 3, 4 horas por dia e achava que estava conseguindo, que estava tudo beleza, não sabia onde é que estava, né? Mas, tipo, tá indo bem. E aí foi interessante, porque teve um processo de descoberta assim, do que era a terapia. Eu lembro que, no começo, tem aquelas sessões ali que ele está meio te entrevistando, ele queria saber se ele queria trabalhar comigo ou não, até que a gente começou, e nos primeiros meses eu falei, cara, esse negócio não está indo para lugar nenhum, mas eu achava legal a conversa. Eu gosto muito de ficar analisando coisas, eu tentava via as coisas do dia a dia, comportamento, coisa que me fez sentir mal ou não, eu tentava fazer a engenharia reversa daquilo. Até que teve um dia que caiu uma ficha, assim, foi quase você ver a Matrix, você fala, opa, peraí, estou começando a entender um monte de coisa que acontece comigo no dia a dia, que agora eu começo a ter um pouco mais de jogo de cintura de como lidar com ela, porque eu já sei o que está acontecendo. Então, isso foram os 4 primeiros anos, vamos falar assim. Foi muito uma pegada de entender um pouco e ajudar eu a lidar com essas correrias do dia a dia. E aí ele meio que me deu alta, assim. Ele falou, não, eu estava me preparando para casar. Ele falou, não, vou te dar alta, mas eu sei que você vai voltar, né? Porque você vai casar, então vai chegar uma hora que... Então vai lá, aproveita aí, né? E não deu outra. Passou uns anos, eu voltei. Aí foi uma pegada muito também de a mudança de vida total, né? Eu era um cara sozinho, fazia tudo sozinho, nerd, cheio de mania, e agora, tinha a Isa lá em casa, meio CEO lá de casa, assim, eu falei, opa! E aí teve muita questão de entender as diferenças, eu funciono de um jeito, ela funciona de outro, como é que a gente achar a batida perfeita ali. E aí também foi mais uns 5, 6 anos, aí eu parei, e agora, coisa de uns 2 anos atrás, eu voltei, mas aí foi uma pegada mais manual mesmo. Eu falei, foi muito legal fazer aquele quase uma musculatura para o cérebro, assim, né, de como é que a gente aprende a enxergar um monte de coisa. Eu falei, acho que seria legal para mim, nesse momento, começar a desenvolver esse ferramental de novo. Aí foi aí que eu voltei nesse período. Então, agora, uma pegada um pouco diferente. Eu já estou numa de, tá bom, vamos ver, ao longo desses anos todos, as coisas que eu vi, eu consegui lidar com elas, mas eu ainda não entendia direito, ou, de alguma maneira, ainda ficava aquele incômodo. Você tem alguma coisa no seu dia a dia ali que você chegou em casa, o dia foi legal, mas tem alguma coisa que está um flag ligado ali, que você não sabe o que é. Hoje eu já consigo parar e falar, não, já sei exatamente o que foi, deixa eu entender o que aconteceu. E a hora que você faz isso, muda o jeito de você lidar com o que está acontecendo. Então, acho que essa foi um pouco dos 3 momentos diferentes, assim. Então, acho que essa questão de você desenvolver esse ferramental de awareness do que está acontecendo com você, de como é que você reage, de como é que você vai poder lidar com aquilo, meio que você ganha uma flexibilidade que, para mim, foi muito bom ao longo da vida. Assim. Então, acho que essa foi o tesão assim, do processo. Bacana. E vocês conseguem compartilhar algum momento em que se conhecer ou ter um equilíbrio emocional foi crucial para que determinada situação tivesse sucesso? E se tiver de fracasso também puder ser compartilhada? Às vezes, você comentou ali em um momento, às vezes eu puxava atividade para mim, aí eu não dava o coach, mas eu também ficava sobrecarregado. Isso é um belo exemplo, porque a gente acaba fazendo isso muitas vezes quando a empresa é pequena. Então, se vocês tiverem cases, tem vários, né? Então, podem compartilhar os mais engraçados ou os mais legais. Eu acho que assim, por ser um cara que veio da área técnica, eu era muito, ainda sou, né? O Romero conhece bem também, sou muito de ver as coisas como é que elas são. E eu falava sem filtro. Então, no começo da carreira, eu lembro assim, meu primeiro emprego, até tive um mentor, cara, foi muito importante na minha vida, teve umas 3 vezes, ele falou, Manuel, você é louco, você não pode conversar com as pessoas desse jeito. Então, esse tipo de coisa, eu levei um tempo para sacar que, não quer dizer que está certo aqui na cabeça, você vai voltar para lá.
Mas uma coisa legal, que eu acho mais recente assim nessa linha, é que a história de filhos. Eu tenho 2 filhas, agora uma de 8 e uma de 6, e a gente fica se cobrando o tempo inteiro. Será que eu estou sendo um pai decente? Será que estou fazendo um trabalho legal? E aí teve uma conversa recente com minha terapeuta. Ela veio com aquela história assim, tá bom, esse Manuel que é pai das meninas aí, você gostaria de ter ele como pai? Eu falei, puta, eu ia ficar feliz pra caramba se tivesse desse jeito, né? Até estava falando com meu primo hoje ali disso. Então, esse tipo de coisa eu acho que é muito legal, porque tira muito o jeito que você vai tomar as decisões ali para frente. Não sei se tem alguém da Abril aqui que estava comigo lá quando eu estava, eu encontrei gente mais cedo, mas eu não estou identificando ela aqui. Mas durante o processo lá na Abril também foi um processo também de muito estresse, e eu acho que todos esses momentos assim que você tinha essas decisões mais críticas para tomar, você saber que tem um lugar para você ecoar, como é que você vai pensar, etc., ajudava, para mim ajudava bastante. E aí ficava mais fácil aceitar um monte de coisas e, obviamente, ficava mais fácil tocar tudo. Então, acho que volta e meia eu vejo isso, o ferramental sendo usado assim, no dia a dia. Né? Legal. Não é incrível, porque a mente é uma poderosa aliada, mas é nosso maior inimigo. Sim. Né? Então, a gente não conseguir entender um pouco como a gente está, e para usar um termo nosso, wired, né? Como é que a gente está conectado, não faz nenhum sentido. E é engraçado porque a gente não consegue ver enquanto a gente não começa a trabalhar e exercitar isso. Então, eu lembro que quando saiu o primeiro filme do Steve Jobs, aquele com Ashton Kutcher e tal, eu recebi 2 mensagens de texto de ex-buscapés que tinham trabalhado comigo naquele começo, falando, pô, Romero, eu lembrei de você quando eu vi o filme. E eu sei, até porque já estava numa fase um pouco mais esclarecido, de que não era por causa da genialidade do Steve Jobs que ele lembrou de mim. Era porque eu era um puta de um cuzão, entendeu? Então, pelo menos para ele. Mas, então, eu acho que esse autoconhecimento é importantíssimo. Eu vejo, na minha... hoje, como investidor, é importantíssimo, não só pelas decisões que eu falei, mas porque o nosso tipo de negócio, a gente também analisa a gente. Sim. Né? O número, não tem Excel. O Excel vale qualquer coisa para uma empresa. A gente precisa entender, precisa sentir os fundadores. Então, você precisa estar bem aberto, né, para conseguir perceber. E como fundador, como empreendedor, óbvio, eu acho que tem pessoas mais iluminadas. Eu queria ter tido a oportunidade de ter feito terapia desde o comecinho, acho que teria sido outro resultado, que do Buscapé fosse o mesmo resultado, mas eu acho que, para mim, eu teria sofrido, somatizado menos e carregado menos a saco de areia, porque é, obviamente, uma pressão muito grande. A gente estava discutindo num grupo só de founders hoje de manhã, você tem que, ao mesmo tempo, ter uma cultura de transparência com todo o teu time, mas, pô, você vai falar que o dinheiro vai acabar na quinta-feira, e que o investidor ainda não ligou, hoje já é terça. Então, como é que você controla a sua ansiedade, como é que você controla a sua pressão, o seu estresse, e consegue filtrar isso para não chegar no time? Né? E que approach você vai ter? Você vai ter um approach de não, vou chegar bem, sólido, todo dia, sorriso na cara, e ninguém vai perceber que as coisas não estão, talvez, tão bem, ou não, eu vou ter um outro approach de abrir o time, tentar trazer o time para ajudar a resolver esse problema. Então, são questões do dia a dia que o founder, eu tenho certeza, todos, sem exceção, se pegam pensando sobre isso no chuveiro, se pegam pensando sobre isso quando estão vindo para o trabalho, quando às vezes estão entre uma reunião e outra, fingindo que estão olhando um Twitter ou um Instagram. Então, é muito bom você verbalizar, você colocar isso para fora, né? Porque te ajuda a encontrar as respostas. Eu tinha uma coisa assim, ainda tenho, né? Estou lutando com esse bicho aí todo dia. Engenheiro, você é treinado para ver problema. Então, a gente vê problema em tudo. E, em alguns aspectos, inclusive, eu fui treinado para isso. Eu trabalhei com questões de segurança, de informação, sistemas de missão crítica. Então, você bate o olho numa coisa e fala, como é que esse negócio vai dar errado? Muito legal a hora que você está vendo o projeto. A hora que você vem aqui para falar e você fala, deixa eu ver tudo que pode dar errado. Começa a te gerar uma pressão bastante grande. Então, uma coisa que eu percebi que eu vinha fazendo nos últimos anos existia um Manuel aí, que era um Manuel que só olhava e só me alertava de tudo que pode dar errado o tempo inteiro. O que acontece? Você começa a achar que qualquer hora vai cair o meteoro. E isso começou a ser um problemão para mim, que eu falava, cara, tá tudo bem e eu estou aqui preocupado com o meteoro que pode chegar. Porque você mapeava todas as coisas, né?
a ponto de eu ir lá estudar. Tá bom, qual que é a probabilidade do meteoro? Você fala, não, tá tranquilo, é 1 em 16 milhões, dá para levar. Então, essa coisa, para mim, era uma... Ainda é, né? A gente tô lidando com isso. É uma coisa que eu falei, putz, mas se eu tirar isso, se eu conseguir, de alguma maneira, desligar ou perceber que é isso aqui que tá acontecendo, vai ficar muito mais fácil fazer um monte de coisa, porque essas coisas são muito do imaginário, mas elas estão ali. Então, hoje, o que eu estou buscando é mais isso. Como é que eu hackeio o meu próprio sistema? Acho que essa para mim, a pegada hoje da terapia é como é que eu hackeio a Matrix. Assim, agora que eu vi ela, como é que hackeia ela? Tem, acho que uma pergunta que eu queria fazer para os dois, e eu achei muito importante que vocês dois aceitaram o convite. Quando a gente olha para o pool de pessoas que acessam a Vitude, a gente teve 10 milhões de pessoas ano passado acessando a plataforma. As pessoas que agendam consulta, elas são majoritariamente mulheres. Então, a gente tem ali um perfil mais ou menos típico, mulheres entre 25 e 34 anos, têm seus dilemas, e a gente vê menos o homem, né? A gente vê, acho que são 30% homem, 70% mulher. E vocês são 2 homens bem-sucedidos, tiveram seus dilemas de vida e estão abrindo, fizeram terapia. O que na visão de vocês é mais difícil do homem buscar e o que vocês... Eu percebo vocês recomendando para os CEOs e para os founders das empresas investidas e para as empresas que vocês fazem parte do board também. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho se houve alguma dificuldade, se vocês acham que por ser homem é mais difícil, se tem mais estigma, e o que vocês teriam de conselho a dar para os meninos, né? Porque todo mundo adoece, não são só as mulheres. Não, eu estou olhando, acho que a nossa audiência também é majoritariamente feminina também hoje. Incrível, né? Bom, não sei, eu acho que é uma combinação de coisas. Eu acho que a mulher é mais evoluída que o homem em uma série de coisas, ou quase tudo. Agora que eu tive uma filha, então eu tenho certeza disso. Ela já me dobra, com 1 ano e 2 meses, ela já me leva na mão aqui, ó. Mas eu acho que a mulher tem mais essa preocupação de longo prazo, ela consegue avaliar riscos melhor do que homem, ela sofre menos certos tipos de viés, por exemplo, o viés de perdedor, né, que é aquele viés, quando você está perdendo, o homem vai lá e dobra, e perde mais ainda, a mulher sabe parar. Então, ela consegue, muitas vezes, eu acho que olhar mais para o longo prazo e o homem tem um comportamento, muitas vezes, de mais curto prazo. Do lado do homem, eu acho que tem, sim, aquela coisa do não posso transparecer, não, vou parecer fraco, não, se eu tiver... E é engraçado, eu acho que está quebrando um pouco isso, porque mindfulness está vindo forte, né, em geral. Então, meditação, tudo isso tem destravado um pouco desses estigmas, mas tem isso, tipo, o que vão achar de mim se eu estou fazendo terapia e não sei o quê, vão achar que, de repente, eu estou com algum problema sério. E eu acho, nisso, o homem ele se fecha mais, né? E ele tenta criar essa casca e se proteger nesse castelinho, né? Eu mesmo, nos meus anos de busca-pé, eu sabia que muito da empresa estar bem mentalmente ou não estar bem mentalmente eram os fundadores estarem bem mentalmente, porque uma empresa pequena, todo mundo muito próximo, isso transparece. Então, muitas vezes, estava péssimo e chegava com um sorrisão lá, me esforçando, dificilmente. Mas não fui buscar ajuda, né? Então, eu acho que o homem comete ainda esse erro, uma coisa meio macho, sabe? Tipo, eu vou resolver sozinho. Ainda, infelizmente, tem um pouco. Eu acho que as gerações novas estão mudando. Eu acho que eu vejo muito mais abertura, mas ainda, acho que da minha geração e anteriores, eu vejo um pouco. E a minha dica é parar com essa besteira, porque não existe isso, né? Não tem isso aí, puta, tão demodé, né? Que a única coisa tão demodé é a própria palavra demodé. Mas caiu, esquece, entendeu? E bola para frente. É a maior ferramenta que você tem, é o maior objeto que você tem, né? É a tua mente. É uma ferramenta incrível, você não vai trabalhar ela, não faz nenhum sentido. Acho que tinha, assim, com certeza, preconceito, né? Existe uma questão histórica. Eu vejo... Acho que a primeira vez que eu falei meu pai fazendo terapia, ele deu aquela torcida de
de cara, assim, e eu falei, pai, você precisava também. Aí ele foi embora. Vou fazer outra coisa. Mas eu acho que tem isso, mas eu acho que tem a comunicação não era também adequada. Se você pensar assim, aonde que aparecia conteúdo sobre isso, estava em revista feminina, não estava na Playboy, não estava na VIP. Hoje, sim. Então, acho que tem coisas que reforçam o comportamento, eu acho que está mudando. O que é legal agora, acho que tem mais gente falando sobre o assunto, então acho que com isso muita mais gente vai se sentir confortável, se inspirar em buscar. Mas, no fundo, tem uma coisa para a gente olhar esse ano, né? A gente sempre tem esse fim de ano hipotético assim, que não muda nada, mas, né, muda a contagem. Ali a gente faz aquele balanço do que aconteceu. E eu estava meio ali pensando, tá bom, 2020, onde é que eu vou priorizar as coisas na vida? E, no final, a conclusão para mim primeira coisa é minha saúde mental. Se eu não estiver tranquilo com isso, eu não vou conseguir estar bem agora com saúde física. Se eu não conseguir isso, eu não vou conseguir estar bem comigo. Se eu não conseguir estar bem comigo, eu não vou estar bem lá em casa. Se eu não estiver bem lá em casa, eu não vou estar bem aqui na Red Point. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, que isso é by design. Você vai ter que buscar isso. A gente antes não podia falar disso, não tinha ferramental, não estava disponível, existia muito desconhecimento. Acho que hoje não. Hoje a gente tem que pensar, o mundo está mais complexo, tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa para te tirar do prumo. É muita informação, avalanche de informação, a gente está o tempo inteiro conectado aí, ou seja, as coisas boas e ruins estão ali o tempo inteiro e você precisa de ter tranquilidade para poder lidar com isso. Então, acho que tem uma mistura de coisas agora que a gente tem que tentar quebrar esses mecanismos que reforçam o comportamento das pessoas não procurarem, de homens não procurar. Então, dá para hackear isso aí e fazer acontecer. Assim, né? Bacana. Eu tenho uma última pergunta, e a gente pode abrir para as pessoas perguntarem. Por que vocês decidiram apostar na tese de saúde mental? Acho que eu nunca fiquei sabendo. Eu sabia que vocês estavam... Good luck. Olha, e é bem na tese mesmo, porque... Esse foi um investimento que a gente desenvolveu a tese, né? Ele não, muitas vezes, quando a gente investe, o founder vem, os founders são muito bons, a gente adora os founders, o mercado é grande, o produto é bom, a gente investe. Isso foi o contrário. A gente desenvolveu a tese e foi buscar e conversar com todas as empresas que estavam, de alguma forma, no espaço. Então é fácil. Eu sei responder, pelo menos, o que a gente estava pensando ali. Para mim, saúde mental, primeiro, é um mercado gigantesco, a gente viu os números, né? A gente está vendo esses estigmas caindo, a gente está vendo as pessoas se preocupando com isso, a gente tem um percentual enorme da população economicamente ativa com problemas de saúde mental, seja ele estresse, seja ele ansiedade, seja ele burnout, números até maiores do que esse. O brasileiro, especialmente, sofrendo muito disso. Até fiz anotações dos números da OMC que eu não conhecia todos. Então, assim, o mercado é enorme, tá? E está pronto para ser atacado, né? Do outro lado, você tem... Então, a demanda existe. Do outro lado, você tem uma oferta muito preparada. O Brasil tem um número uma qualidade, uma quantidade de psicólogos muito grande. Quando a gente pega o número de psicólogos por habitante, o Brasil, entre mercados emergentes, entre América Latina, somando aí países de primeiro mundo, né? A gente tem só um país com uma razão maior de psicólogos por habitantes, que é a Argentina. Eu acho que eles precisam, então tudo bem. Mas então a gente tem uma oferta grande. Você tem 50% dos municípios sem psicólogo. Então, apesar de você ter quantidade, não está necessariamente bem distribuído. Você tem hoje a dificuldade de um profissional bem preparado, de muitas vezes conseguir pacientes, e você tem muitas vezes o paciente com dificuldade em grandes centros urbanos, porque às vezes não é só a hora da sessão, é mais uma hora para chegar, é mais uma hora para voltar. Isso são 3 horas do dia. E aí, quando você encaixa tudo isso, você tem tecnologia, né, que antes não era possível, não era tão fácil. Você podia fazer voz, mas você não tem o contato visual. E cada vez mais a gente vai diminuindo essa distância. Nunca, na minha opinião, é exatamente idêntico a você ter o contato com a pessoa e estar próximo. Mas a gente tem que lembrar que talvez a outra opção era não estar lá, né? Não fazer.
Então, para mim, isso era uma combinação perfeita. O último elo que veio foi conseguir comprovar e começar a perceber, e a gente percebeu isso, inclusive, em empresas do nosso portfólio, Resultados Digitais, que é uma empresa do Fundo 1 nosso, que eles começaram a perceber que isso é importante. Quer dizer, o meu ativo, que lá atrás as pessoas achavam que ativo era da empresa, era o imóvel, ou era a marca, e aí foram percebendo que não era, que é o algoritmo, né? E agora estão percebendo que não é nada disso. O ativo é a mente do meu time. Quanto mais brilhante for o meu time, mais chance eu tenho de vencer no marketplace e bater meus concorrentes. Então, peraí, eu tenho um cara de patrimônio que cuida para saber se o prédio está limpo. Eu tenho um cara de segurança que não deixa ninguém ir lá e pichar. Eu tenho um cara que vai lá e cuida da marca, um advogado de propriedade intelectual. E se alguém faz uma marca, qualquer coisa parecida, o Buscapé, a Amazon lá atrás, em 2000, meteu um processo no Buscapé porque a gente tinha uma seta. E eles falaram que seta é deles. O que é seta é deles? Né? Então, e você não vai cuidar do maior ativo de verdade, que é a mente dos teus colaboradores? Aí, quando a gente somou tudo isso, a gente falou, bom, essa corrida a gente vai estar. Vamos conversar com todos os jockeys e vamos descobrir qual que vai ser o jockey que a gente vai apostar. Aí a gente conversou com todo mundo. A nossa tese é pessoas primeiro. E aí, obviamente, conversando com a Tati, com o Everton, a gente falou, não, esse é o time que a gente quer estar junto nessa missão. Muito bom. Assim eu fico feliz. Bonitinha, está com o olhinho brilhando. Eu nunca tinha te contado a tese. Não. Não, eu já falou tudo aqui, não tenho o que adicionar. Não, legal. Deu match aí, hein? Deu. Tá vendo? Foi... Não, mas foi uma longa conversa, não foi... Foi 9 meses. As pessoas não têm muita noção de quanto tempo leva esse processo de investimento e quanto a gente falando de terapia, o quanto para a gente também às vezes é desgastante, porque a gente fica naquela, vai, não vai, acontece, volta. Acho que foi quase um ano. Foi desde o começo do ano, saiu em novembro. Foi engraçado, a gente tinha olhado uma empresa no espaço há coisa de uns 3 anos, e a gente ficou com esse negócio na cabeça, assim, aí a gente batia papo direto, e o Romero veio, não, eu vou fazer o estudo de tudo aqui e a gente conversa. Foi aí que nasceu o processo que acabou combinando com o investimento de vocês. Eu acho que isso é um pouco do que a gente faz, né? A gente tenta sempre olhar para frente, né? E ver, tá bom, o que vai ser legal de que possa existir daqui 5 ou 10 anos e se a gente consegue enxergar as pessoas que estão querendo construir isso agora. Esse é um pouco do nosso trabalho. Então, a gente teve um gosto bom disso com o Gympass. Em outro lado, né, de bem-estar, vamos dizer assim, que era a questão de exercício, academia, etc. E a gente falou, pô, será que não vai existir a Gympass da mente das pessoas? Então, tinha também essa inquietude. E a gente está sempre fazendo isso, buscar esses paralelos de problemas que a gente sabe que são reais, se a gente não vai achar gente que pode ajudar a fazer isso. E tem uma pegada que acho que é muito particular da Redpoint, assim, de tentar achar investimentos que a gente chama que tenha good karma, assim, que são coisas que a gente quer ver mais no mundo. A gente fala assim, a gente investe no que a gente quer ver mais no mundo. Então, eu quero ver mais gente bem no mundo. Pô, tem alguma maneira da gente ajudar nesse processo? Porque vem muita coisa para investir. A gente pode escolher aonde vai colocar o dinheiro, né? Não só nos melhores projetos, mas nos projetos que a gente vê mais, gosta mais do que eles estão fazendo. Então, tinha muito dessa história com a Vitude também. Bacana. Tem alguma pergunta que eu não fiz para vocês e que vocês gostariam de responder, ou algo que vocês gostariam de acrescentar para a plateia e para quem está nos assistindo, porque a gente está com transmissão ao vivo também, então, algo que vocês queiram falar que seja importante sobre saúde mental ou sobre terapia? Olha, eu acho, mesmo quando eu fui a primeira vez na terapia, eu fui achando que talvez eu não precisasse. E eu entrei na sala, eu já chorava, assim, pulava lágrimas e tal. Então, assim, para quem nunca foi, às vezes, e nunca parou para pensar, mas basicamente um momento onde você pode parar e realmente escutar os seus pensamentos e tentar organizar eles de uma forma que você entenda um pouco quais são os padrões que você tem, quais os erros que você às vezes comete e como é que você pode de alguma forma melhorar como pessoa. Então, a minha grande sugestão é quebra esse estigma, quebra esse preconceito. Vai bater um papo 2, 3 vezes,
né? É bater um papo, é escutar, é se escutar, né? Mais do que tudo. Então, eu acho que é dar esse primeiro passo, porque eu não consigo olhar para nenhuma pessoa no mundo e falar, não vá, que não vai te fazer bem. Não consigo ver a contraindicação, em nenhum caso, para nenhuma pessoa, por mais feliz ou bem que a pessoa esteja. Eu tenho uma camiseta que tem uma hashtag atrás, terapia para todo mundo. E acho que eu acredito... Todo mundo pergunta, mas você acredita mesmo nisso? Sim. E, de fato. Tem uma coisa, acho que teve até uma pessoa que, durante o evento, né, falando, estou colocando, não sei se era Vitude, eu não vi, para os meus caras de venda, porque é um processo pessoal. Está ali, mais tierno. Então, isso é muito legal. O que eu acho que é legal é você ver o seguinte, todas as atividades hoje são atividades sociais, né? E você não contrata um profissional. Tem um ex-chefe meu que ela fala assim, você vai lá, faz um puta processo, contrata o profissional, vem um cara junto, né? Vem uma pessoa lá com ele. E essa é a realidade. Então, eu gostava de pegar meus developers lá e colocar os caras na sala, socar pizza lá, e Gatorade, falar, vai sair o software daí. E depois a gente começou a ver, hoje, o que a gente vê com desenvolvimento ágil, toda a questão de desenvolvimento de produtos, é uma atividade intrinsecamente social. Intelectual, se esse cara não estiver bem, ele não estiver conseguindo conversar bem, ele não conseguir lidar com as diferenças das pessoas que estão ali, e elas têm diferença, vai ser mais difícil de fazer a coisa acontecer. Então, no fundo, isso é mais um skill, igual a gente deveria aprender mais sobre como é que a gente come, como é que a gente faz um monte de coisa, a gente deveria saber mais como é que a cabeça nossa funciona e tentar fazer o possível para que ela funcione melhor. Então, acho que esse é um pouco do recado aí. Esse da pessoa é boa. A gente brincava, falava que, basicamente, no universo você tem prótons, nêutrons, elétrons e o ego. Eu vou pedir para o Everton nos ajudar com os cubos azuis e laranjas. Quem quer fazer pergunta? Tem lá. Eu só vou pedir para a gente tentar fazer perguntas mais objetivas, para a gente ser mais prático na resposta aqui. Eu vou ser sucinto, pode? Pode. Bom, eu sou o Márcio, eu vim para perguntar para o Manuel Lemos. Ó. E acho que tem uma história que ele não sabe. Eu fui participar do programa Batalha Makers por conta do site Fazedores. O pessoal achou o meu cadastro lá. E a minha pergunta tem a ver com os makers, novamente. Agora, vindo aqui, eu percebo o seguinte. No primeiro encontro, falou da questão de levar atividade mão na massa, maker, dentro das empresas. E o Manuel é um dos grandes makers aí do Brasil. A pergunta como a gente está falando de startups, e você falou uma coisa muito legal, vocês investem no que vocês querem ver no mundo. Então, a pergunta é, o movimento maker, a cultura maker, está indo, mas parece que tem alguma trava, né? Acho que parece ter uma miopia, que focaram nas escolas como se fosse assim, a educação maker. Mas será que o maker não é para tudo também? O maker traz, talvez, essa questão de conectar com a saúde e tudo mais. Então, a minha pergunta é se vocês acham que tem espaço. Acho que você lembra, né, que eu venci um evento em 2015. Eu acho assim que tudo que você possa usar de ferramental para tentar conectar as pessoas com as atividades que elas fazem, acho que Maker entra muito nessa pegada, né, que você põe a mão, você vai sentir o que está acontecendo. Isso tem efeitos em como é que as pessoas conseguem desenvolver, como é que elas vão ficar mais tranquilas com relação ao que elas estão fazendo, porque tem a questão tátil ali. Eu acho que a gente ainda está vendo algumas áreas onde isso está chegando. Então, quando você fala, por exemplo, assim, de design thinking ou um monte de processo de desenhos de projeto hoje, tem muito da história de maker. Você está tentando deixar aquilo mais sinestésico, tem mais coisa que você vai mexer com a mão em vez de ir direto no computador. Então, aos poucos, está chegando. Agora, aquela coisa do maker mais, vamos falar assim, mais romântica ali, que eu gosto bastante, né? Eu comecei o Fazedores por conta disso, quando minhas filhas nasceram. Eu acho que andou mais devagar mesmo, mas em certos lugares está acontecendo. Você tem empresas hoje que você tem, por exemplo, todo o processo de prototipagem é inteiro feito na mão, com protótipos, vamos falar, de baixa resolução, que a gente fala, em papel, etc., antes do cara sequer chegar escrever uma linha de código.
E isso tem uma pegada legal, porque as pessoas que estão trabalhando ali agora conseguem ver, elas têm uma conexão emocional com o produto que está sendo criado maior, então tem um monte de coisa acontecendo, mas não aconteceu do que a gente achou. Pô, vai ter maker para tudo quanto é lado. Então, eu acho que tem que continuar com a luta. Aí uma hora vai ter mais gente fazendo isso. Muita coisa começou como hobbyista e virou mainstream, né? Computação. Pessoal. Lá em cima. Ó. Sou aluno de mestrado da psiquiatria da USP, tenho base em administração, e justamente fui fazer mestrado por ver esse mercado monstruoso que é a saúde mental. E a gente está formando um grupo lá dentro da USP que é trabalhar inovação em saúde mental. E aí a pergunta que vai para você, na verdade, são duas. A primeira é se vocês enxergam se essa questão da saúde mental dentro das empresas tem o potencial, por exemplo, de virar uma certificação empresa B, algo que investidores, ao olharem uma empresa e ver o cuidado que ela tem com seus funcionários, isso possa aumentar o valor de mercado dela. E a segunda pergunta é, como é que vocês enxergam a atuação, por exemplo, a gente está pensando em montar um fundo de impacto vinculado à saúde mental, justamente para aproveitar os projetos acadêmicos dentro da universidade e ver se a gente não consegue alavancar isso. Óbvio que a Vitude já tinha uma trilha percorrida, mas muitos projetos acabam morrendo por não ter essa visão de construção de negócio. Queria um pouquinho da opinião de vocês. Boa. Olha, eu acho que a tua provocação é muito boa. E eu não tinha parado para pensar, mas eu acho que faz, sim, sentido no futuro a gente ver algum tipo de certificação como essa. A certificação por si só, ela vai ajudar, mas a gente não precisa dela, porque o impacto é muito rápido. Né? Quando você começa a trabalhar a saúde mental, você já diminui o turnover. O maior custo de empresas de tecnologia e de inovação é gente. Então, você tem que parar de contratar, porque o pessoal não está saindo, já ajuda. Você ter o time trabalhando melhor, vai ficar mais produtivo. Então, acho que é até mais forte do que empresas B, porque empresas B você precisa realmente... Eu não sei se essa empresa... Eu não consigo de fora, ou olhando o balanço dela, vamos colocar assim... O balanço contábil ali, no valor econômico, eu bato o olho, eu não tenho certeza se essa empresa está sendo responsável, né, socialmente, com o meio ambiente, com nada disso. Mas olha que loucura, se a empresa estiver preocupada com a saúde mental dos colaboradores, eu consigo ver no balanço. A margem dela é maior que a dos concorrentes, né? O turnover dela é melhor que o dos concorrentes, o crescimento dela possivelmente é maior do que o dos concorrentes. Então, eu acho que sim, para a primeira parte da pergunta, acho que a gente vai ver sim uma preocupação. Eu acho que as empresas não vão precisar disso para se destacar no marketplace, mas acho que a maior pressão não vai vir de investidores. A maior pressão, quando a gente faz um cheque para uma empresa, 90% do cheque é usado para uma coisa só. Pessoas. Gente, talento. Então, as pessoas vão falar, desculpa, mas você se preocupa? Qual é o seu programa de saúde mental? O salário é legal, acho que está em par com o que eu vi em outros lugares, mas me conta mais aí do seu programa de saúde mental. E eu acho que isso vai ser corriqueiro, porque as pessoas perguntam do ticket, não vai perguntar da saúde mental? Né? E está virando, você tem Jim Pass? É um negócio que o César fica super feliz. Ele fala, caramba, cara, no Brasil é pergunta e entrevista. O colaborador fala, tem Jim Pass? Aí. Né? Então, e para a tua outra provocação, não sei se você quer complementar do fundo, mas não. Vou falar em cima do fundo, manda bala. Não, e do fundo, eu acho a iniciativa incrível. Acho a iniciativa incrível. Até porque a gente está arranhando a superfície. Né? O que tem, a gente olhou muita coisa fora nesses 9, 12 meses analisando, de usar algoritmos, de usar robôs, de usar comportamentos e dados. Não precisa nem ser algo que interaja, só de capturar os dados da pessoa para conseguir inferir como está o estado de saúde mental, ou melhorar o estado de saúde mental, colocar microhábitos na rotina da pessoa, né, para justamente destravar os comportamentos ruins que a gente não quer que se repitam. Então, tem muita coisa para ser trabalhada nisso. A gente está arranhando a superfície aqui de aproveitar o potencial humano que já existe, né, com o número de profissionais que a gente tem. Acho que uma coisa legal, tentando conectar as duas perguntas, a gente, dentro da Redpoint mesmo, a gente discute muito a questão de impacto. Nós não somos um fundo de impacto, mas a gente já foi provocado o tempo inteiro para fazer o seguinte, cara, olha para o seu portfólio e vê que o seu portfólio é quase inteiro de impacto. Então, a gente falou, é verdade, a gente tem que ter até um pouco dessa coisa do que a gente quer ver mais no mundo, mas a gente
nenhum momento falou, não, vamos virar um fundo só de impacto, porque isso vai mudar o que a gente faz, mas a gente fez agora uma mudança no nosso memo de investimento, onde a gente está começando a fazer tracking da questão de impacto social e ambiental nas empresas. Então, não é que a gente vai tomar decisão só em cima disso, mas isso começa a ser um dos inputs das coisas que a gente vai olhar. E uma coisa que está acontecendo no mundo é que a gente está sendo cobrado hoje de coisa que a gente fez há 20 anos atrás com a cabeça de hoje. A mesma coisa vai acontecer daqui para frente. Então, se a gente começar a ver que tem um mega problema no mundo, que é a questão de saúde mental, ela é agravada dentro dos ambientes de trabalho, daqui a pouco a gente vai começar a ver isso entrando na conta de alguma maneira, sim. Então, eu acho que não dá para achar que não vai entrar, talvez a gente não consegue medir. Tanto que a grande questão de impacto é como é que você mede a questão do impacto. Mas eu não tenho a dúvida de que se isso, e a gente acredita que sim, senão a gente nem estaria fazendo esse tipo de investimento, vai ser cada vez mais importante. Sendo cada vez mais importante, vai entrar no processo de decisão. Entrando no processo de decisão, isso vai fazer diferença, sim, financeira e de investimento e de tudo para aquelas empresas que estão ali. Então, acho que tem que olhar para isso dessa maneira mesmo. Eu queria complementar. Não sei se você estava no primeiro painel com o pessoal com o pessoal do Boticário, a doutora Renata trouxe uma informação. Eles fizeram com base em todas as análises de dados do trabalho que eles já faziam até o ano passado e que a estimativa deles com a ampliação do investimento em saúde mental é de uma economia de 4 milhões. Eu não sei, ela não falou o termo economia, ela usou um outro termo mais técnico e não sei se todo mundo pegou, mas eles esperam uma economia de 4 milhões e o investimento deles para esse ano é de 1,6 milhão. Então, está quase perto do que a OMS fala ali de 1 para 4. E aí, com base em dados, lá eles já têm os dados, eles já comprovaram. Então, está aí para a gente ser um belo case. Ela falou que ela compartilharia as informações do Sentinela. Estou com um grupo de psiquiatria social lá. Sim. E exatamente o que a gente pretende agora é quantificar isso. Sim. Então, assim, avaliar por setor, avaliar as políticas internas dentro das empresas e avaliar qual que é o ganho, né? Enfim, no equity final, o quanto que impacta efetivamente você ter um cuidado, digamos assim, do funcionário, quanto que isso traz lá na frente. A Renata é um bom contato, porque ela é muito influente, inclusive nas empresas ali do Paraná. Ela tem muito contato com o pessoal do Grupo Marista, Renault, Nissan, e todos eles têm trabalhos e medições de pelo menos aí uns 4, 5 anos. Eles sabem exatamente que se investir aqui o retorno é X. E a pergunta não é à toa, porque vocês têm a Virtude e a própria Gympass, enfim, que são empresas que, eventualmente, se interessar, poderiam entrar dentro dessa avaliação, que eu acho que seria de interesse de todo mundo. Eu acho que até reforçando o que o Manuel falou, eu acho muito gostoso, acho um tesão estar vivendo um momento do mundo onde um fundo que tem boa parte do portfólio em impacto é um fundo completamente focado em performance financeira. Sim. A gente não tem cota de impacto, a gente não é obrigado a fazer impacto. Ou seja, impacto é mainstream. Não é opcional, vou fazer impacto porque é bonitinho. Não, não, não. Impacto dá mais dinheiro, ponto. Alô? Oi. Eu sou o Danilo, trabalho numa empresa multinacional na área de supply chain. E sou pai, minha filha vai completar 4 anos, né? E minha pergunta é muito relacionada a isso. A gente acha que viveu uma mudança muito grande do mundo aí, né? A digitalização, conectividade, junto com isso acho que vieram todos esses problemas que a gente está falando aqui, isso se potencializou muito. O que vocês enxergam para o futuro dessa nova geração que está vindo aí, né? Com o mercado de trabalho que sofre mudanças, a gente sabe que não vai ser o mesmo mercado de trabalho que tem hoje. Ao mesmo tempo, toda essa discussão que está tendo em relação à saúde mental. E eu vejo alguns movimentos também já em escolas e tal. Minha filha, eu já vejo que ela já chega em casa, papai, estou muito bravo com isso que você fez. Falando, sabe nomear sentimentos e tal, e coisas muito bacanas. O que vocês enxergam no futuro para essas gerações? Vocês também são pais, o que vocês enxergam e o que você daria de dica para os pais em relação a isso, pensando no futuro profissional dos seus filhos? Dica de pai eu deixo com você, que eu ainda estou... A gente também está começando. Acho que a dica é maior, assim, vamos tentar deixar uns moleques melhor do que a gente, né, velho? Porque a gente fez bagunça pra caramba, né, nesse planeta, nesse mundo aqui. Eu acho que o que é legal? Acho que a gente tem muita coisa que não era conversada, não era aceita e que hoje é. E eu acho que isso vai mudar muitas coisas daqui para frente. Eu acho que a gente tem que entender também que o mundo vai
vai passar por um processo maluco especialmente mudança no mercado de trabalho. As questões que vão chegar agora com automação, inteligência artificial, vão fazer a gente repensar muita coisa. A gente não tem nem de longe clareza do que vai acontecer e de como é que são as soluções para isso, mas a gente vai ter que encarar todas essas coisas de um jeito melhor. E o jeito que estava não estava funcionando muito bem ou teve seus efeitos colaterais aí. Então, eu acho que o simples é muito fácil. Olha para como... Vou fazer correr um risco aqui. Olha para como você foi criado, como é que você está criando seus filhos. Com certeza, é uma diferença muito grande e eu acho que você deve acreditar que o que você está fazendo é melhor para eles, senão você não estaria fazendo isso. Então, eu acho que esse pensamento a gente tem que ter. A gente tem que buscar essa melhora nos processos todos que a gente está vivendo. Senão, a gente vai começar a viver os mesmos problemas, mas num mundo muito mais complexo do que era. E aí o problema vai ser maior. Então, eu acho que eu sou otimista nesse sentido. Eu sou tecno-otimista. Eu acho que tecnologia vem para ajudar mesmo. É uma das coisas que a gente faz. Acho que vai ter dor de cabeça no meio do caminho com algumas questões tecnológicas, sim. Mas eu acho que a gente vai conseguir parar e olhar para isso e tentar fazer um bom trabalho com isso. Esse é, pelo menos, o jeito que eu tento tocar o barco. Assim, acho que a gente deveria olhar para isso. Assim. Eu sou super otimista também. Eu acho que a gente está engatinhando ainda em tanta coisa. Então, eu olho para... Como chama a sua filha? Filha? Beatriz. Então, eu olho para a Helena, para a minha Helena. Você olha lá para a sua Beatriz e fala, caramba, ela vai para a escolinha e fala, caramba, mas ainda vai ser um ensino enlatado, né? Quer dizer, vai colocar 20, 30, 10, 15 crianças na mesma sala. E elas vão aprender de uma forma enlatada as coisas, que não faz nenhum sentido, considerando o que a gente já tem de tecnologia. Talvez ela pegue alguma coisa daqui a 10 anos, talvez não. Aí você pega as dificuldades que a gente teve, ou os sonhos que a gente tinha. Então, eu lembro minha avó falava, poxa, meu neto, você não vai comprar o seu apartamento, eu não vou morrer sossegada se você não comprar o seu apartamento e tiver sua casa própria. Você vê a geração mais nova com uma cabeça assim, mas não faz nenhum sentido. Eu não tenho dinheiro, eu vou fazer uma dívida da coisa mais cara que pode ser comprada, de 30 anos. Eu nem sei se eu quero ficar nessa cidade, eu nem sei se eu quero trabalhar, morar nesse bairro, eu não sei nada ainda, e vou me comprometer com isso. Então, as dores são diferentes, as necessidades são diferentes, a economia vai mudar muito por causa disso, né? A reutilização dos espaços das cidades, as cidades vão ser completamente reinventadas. Imagina um shopping center que normalmente tinha 50%, 60% da sua metragem para estacionamento. Em 5 anos vai ficar vazio aquilo. Então, está tudo transformando muito rápido. E vem transformando muito rápido. A gente vem... A velocidade cada vez mais forte, porque a aceleração é contínua, né, há muito tempo. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que os grandes desafios que a gente vai ter é justamente, talvez, nessa parte que você citou, de como educar os nossos filhos no mundo desse, e quão rápido a gente vai ficar obsoleto. Porque se a gente já deixou os nossos pais obsoletos com um videocassete, sabendo programar um videocassete, essa era... Né? Hoje, eu estava brincando, mas né, ontem mesmo, eu lá distraí 5 minutos, a Helena desconfigurou o home theater, ligou o forno, ligou a máquina de lavar com 1 ano e 2 meses. E eu só percebi isso porque eu estava assistindo um documentário e caiu a internet. Eu falei, nossa, caiu a internet. Não, ela foi lá e desligou também o modem. E eu nem sabia que ela sabia apertar o botão direito, ela estava lá já controlando a casa inteira. Então, eu acho que tem um desafio grande de como a gente vai se atualizar. Eu acho que eles até vão se dar bem. Eu acho que a gente vai sofrer bastante para se manter atualizado. Você tem algum ponto? E tem mais 2 perguntas lá. Na verdade, é só um comentário em relação ao questionamento que ele comentou. Não sei se você conhece aí o ISO 26000. É que, assim, existe ISO 9000, que é qualidade, ISO 14000, que é meio ambiente, e tem o ISO 26000, ela não tem certificação, assim como a 9000 e a 14000, mas ela é reconhecida internacionalmente e tal, e o foco são pessoas. Então, isso já está no radar, e aí, falando de bolsa, né, nós temos o índice de sustentabilidade, eu espero que essa relação em pessoas, esse impacto em pessoas já esteja no radar,
da Bolsa de Valores, mas uma dica legal para você verificar, se não tiver esse ponto dessa preocupação mental, dentro da ISO 26000, se de repente pode vocês, com a força da universidade, fazer um adendo a isso. Porque como isso já é conhecido mundialmente, já é um pouquinho antigo, mas ainda não conseguiram transformar isso em certificação, porque teoricamente o governo teria que prover e não as empresas, tal, é meio que opcional. Está caindo agora, né? Na Bolsa de Valores já tem um índice, se você investe, se você tem a certificação do ISO 14000, inclusive para exportação é requisito zero, principalmente o agro, né? A gente está vendo aí o frango e tudo mais. Então, de repente, você pesquisar o ISO 26000, se não tiver, para você sugerir, porque com a força da universidade, de repente, colocar um adendo e ter seu nome aí na ISO. Tá? Que não é minha especialidade, então não posso se afirmar se tem esse item ou não. Legal. Tá bom? Tem duas lá, aqui e depois a Angélica. Lá. Eu queria só aproveitar, inclusive, com a questão dele, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho com praticamente com orientação profissional. Então, o que eu vejo, o que eu sinto falta, inclusive, dentro do trabalho da Vitude, e eu já acompanho há algum tempo, é a questão da escolha profissional que antecede esse mundo e, muitas vezes, os problemas. Eu atendo muito executivo e hoje eu atendo os filhos dos executivos, porque os filhos têm os pais têm uma preocupação extremamente grande com esse momento que é a escolha profissional dos filhos. E o que a gente percebe, inclusive atendendo o pessoal de faixa de 40, é o quanto eles fizeram as escolhas inadequadas ou influenciados por mercado, influenciado por família. E isso gera o burnout, isso gera o estresse, isso gera a crise de ansiedade, transtornos de ansiedade social, enfim, todos os que estão na DSM, os CIDs que começam com F, a gente se muitas vezes... tudo. Exatamente. Então, uma coisa que eu queria até sugerir, eu até escrevi para a Tatiana agora há pouco tempo no LinkedIn, que eu estou aqui desde cedo, é exatamente essa questão. Por que não incluir dentro da plataforma um trabalho que antecede, ou seja, uma opção também para essas pessoas que estão ingressando no mercado e que, inclusive, junto de escola, porque eu trabalho junto com a escola também, sim, e a escola ela confia muito mais numa plataforma e num trabalho bem organizado do que numa profissional. Então, acho que fica a dica aqui, porque o mercado está mudando, eu trabalho no ECAR, nós colocamos agora, a Tânia Casado fez uma pesquisa que saiu na capa do Estadão domingo, das 10 tendências, a saúde é uma delas, é a primeira. Então, eu acho que é uma coisa que só para alertar, para ajudar aí. Legal, obrigada pela dica. Só para fazer um acréscimo aqui, a gente tem orientação profissional vocacional como uma demanda a ser procurada dentro da Vitude, mas ela é pouco procurada hoje. A maior recordista é ansiedade, sim, depois vem relacionamentos, vem outras coisas. Mas a gente tem como busca, a gente nunca deu um olhar, uma atenção de trabalho voltado a escolas. A gente teve um momento em que a gente olhou para o B2C, que a gente chama, né? Então a conexão psicólogo-paciente, e nos últimos 2 anos que a gente foi olhar para o mercado corporativo e a gente foi muito mais provocado pelo mercado, foi mais reativo, a gente começou a receber o contato das empresas no sentido da gente fornecer alguma solução que pudesse ajudá-los a cuidar ali do ativo que é a cabeça dos funcionários. Mas é um mercado muito gigante se a gente pensar todas as escolas aí, é um outro trabalho. Oi. Oi. Tudo bem? Hoje, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o Harari alertou para um movimento chamado Brain Hacking, que nada mais é do que corporações e o governo usando de tecnologias como inteligência artificial para prever e manipular as escolhas das pessoas. E diz que essa é deveria ser a preocupação número 1 das pessoas, mais importante do que qualquer guerra, porque não se trata mais de guerra sobre território, é a guerra pelos cérebros das pessoas. Então, o que vocês acham de uma situação onde funcionários de uma empresa compartilham informações de fórum muito íntimo em uma plataforma digital que pode, de repente, ser interceptada por atores vários e em relação à privacidade e direitos individuais das pessoas? Vocês querem comentar ou fica para mim? Você fez uma pergunta difícil agora, hein?
Acho que tem uma coisa que no primeiro painel também foi muito discutido, acho que todos eles trouxeram esse ponto de o que é o conteúdo que é da parte psicológica, ele não é um conteúdo que está disponível para ninguém. Então, a gente tem uma questão de dados, que são os dados de quem está fazendo uma consulta, de volume de consulta, mas conteúdo o teor em si do atendimento, ele é sigiloso. Então, uma das coisas que a gente trabalhou muito quando a gente fundou a Vitude era ter uma plataforma que conseguisse atender padrões internacionais de segurança. A gente ainda não tem normas no Brasil prezando atendimento de saúde. A gente tem uma discussão na telemedicina que é muito diferente da psicologia, que inclusive se fala em gravar as sessões e se arquivar essas sessões por 20 anos. Está um debate gigantesco dentro do Conselho Federal de Medicina. Na psicologia é proibido qualquer tipo de gravação. Por exemplo, o que a gente chama de consultório virtual, ele foi desenvolvido com uma tecnologia de uma API americana chamada OpenTalk, que é de uma empresa chamada TalkBox. E, basicamente, o que a gente faz é gerar um link para um streaming de vídeo. Esse link é gerado 15 minutos antes da sessão e ele acaba assim que todo mundo fecha aquela sessão. Então, aquele conteúdo que é o crítico, que é o sigiloso, ele fica para o psicólogo e para o paciente. Eu acho que esse é o ponto mais importante e eu achei muito pertinente que a doutora Renata, por ser técnica na questão da medicina, e o próprio Anderson e o Márcio compartilharam, né, no primeiro painel de que as informações que são relacionadas ao atendimento em si, elas não são informações que são da empresa, eles são daquele conteúdo. O que eles fazem, e eu sei de alguns clientes nossos fazem alguns monitoramentos, é mapear um farol, um radar, mas com base técnica. Inclusive a Renata, que é a médica do Boticário, compartilhou que lá eles desenvolveram no projeto Sentinela um farol verde, amarelo e vermelho para saber criticidade. Mas de forma alguma isso compromete a parte sigilosa. Então acho que isso talvez responda, não sei se eu consegui responder. E o vídeo é ponto a ponto, o vídeo não passa. Ele não tem. Ele não está armazenado e ele não passa pela plataforma. Na verdade, você conecta as duas pessoas, elas entram, não podia ser um Skype entre as duas pessoas, um WhatsApp. É, na verdade, uma tecnologia ainda mais segura do ponto de vista de confidencialidade. Agora, teu outro comentário do Harari é uma provocação boa. Eu acho que ela fica mais fácil de acontecer, mas não é nada que já não esteja acontecendo há muitas e muitas décadas, né? Então, sempre a própria publicidade, né, ou no termo russo original usado até para política, propaganda, na verdade, formas de manipulação em massa de comportamento. Então, sem dúvida nenhuma, a gente fica mais suscetível como sociedade. Acho que aí na questão de crianças vem uma briga bem grande, assim. Você pensar a responsabilidade das plataformas que as crianças estão usando, seja para você distribuir um jogo, distribuir conteúdo, isso a gente vai ver. Acho que a gente já começou a ver, o ano passado teve muita coisa que aconteceu, então Google, Facebook, Apple tiveram que tirar coisa do ar, estão mudando o comportamento, acho que está longe do ideal, mas vai acontecer sim, especialmente games e muita coisa esses jogos de interações, turn game, é muito baseado na Skinner Box, né? Então é para gerar um comportamento mesmo para a pessoa ficar viciada naquilo, e acho que é ruim. Então, acho que vem uma discussão bem grande assim da responsabilidade das plataformas nessas questões daqui para frente, a gente vai ver. É isso, gente. 7h20, acho que a gente começou ali 15 minutos, um pouquinho atrasado, esperando as pessoas chegarem. Queria agradecer, foi um dia incrível, é o primeiro evento que a gente organiza. Obrigada pela sugestão, pela dica. E eu queria agradecer a vocês por terem vindo. Muito obrigada. Eu espero que a gente faça mais desses eventos, mais dessas discussões e que a gente possa derrubar algumas barreiras que eu falo, quando as pessoas me perguntam qual é o grande desafio da Vitude, eu sempre digo, nunca é tecnológico. A gente não tem um desafio de tecnologia, a gente tem um desafio de cultura. A gente tem um desafio de derrubar a barreira, de quebrar ali os preconceitos e o estigma. Tecnologia a gente não tem as pessoas abertas para se cuidarem, para olhar para si, quererem se conhecer e quererem cuidar de forma preventiva. E quanto mais a gente puder se olhar e convencer o outro perto da gente a se cuidar também, acho que melhor. Obrigada. Valeu.